Bom, hoje a gente estuda o segundo dia. O segundo dia está no versículo 6 até o 8. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia, ou o dia segundo. Bom, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que é a escadinha da leitura do texto bíblico. O primeiro degrauzinho é o literário. Então, é claro que aqui está descrevendo a criação do homem. A ideia que eles tinham era de um firmamento mesmo, como se fosse a cosmogonia deles, assim, como se fosse um negócio, um metal com furinho, parecendo um chuveiro. Se chove, essa água vem de cima. Então, você olha à noite para o firmamento, vê aquele tanto de estrelas, eram estrelas que ficavam pregadinhas no firmamento. A água, tinha uma água em cima que caía e a água embaixo. Então, essa é uma visão física da criação. Então, esse firmamento Deus chamou de céus, temos água em cima, água embaixo. Ok, mas não podemos contentar com isso, né? Tem mais coisa. Então a gente vai subindo outros degraus da escada. Durante muito tempo aqui no estudo do Gênesis, a gente foi para um degrau alto, a gente estudou aqui o fluido cósmico, que é a grande água do universo. Por isso chama fluido. É como se a criação inteira estivesse mergulhada num oceano. Aliás, a metáfora é de Paulo. Esse oceano é o fluido cósmico. É o hausto, a respiração de Deus. A força nervosa do todo sábio. De modo que nós todos estamos mergulhados em Deus como peixes no oceano. Acabou de cair a garrafinha d'água. Então, essa é a água. Essa é a água. Se a gente vai para esse sentido espiritual, nós temos água em perspectivas superiores, fluido cósmico na sua essência, e o fluido cósmico já trabalhado nas expressões em que nós somos capazes de perceber. Olha que interessante. Porque os espíritos dizem que o fluido cósmico é suscetível de infinitas combinações. Suscetível de infinitas combinações. Então, há combinações que nós podemos perceber, nós temos sentidos capazes de perceber, e há combinações do fluido cósmico que nós ainda não percebemos. Está fora da nossa percepção. Essas seriam as águas de cima. De cima do firmamento, acima dos céus. E as águas de baixo, aquelas que nós percebemos. E sempre nesse fluxo. Está sempre vertendo água do céu. Então, essa é uma ideia bastante interessante. Outra ideia que o texto bíblico vai trabalhar: a água é sempre um instrumento divino. De juízo, de julgamento ou de misericórdia. Então a gente vê a água como instrumento de julgamento no dilúvio, em que o texto diz que Deus abriu as comportas do céu e derramou a água. E choveu. E aí tem toda aquela história da arca, etc., dos casais de animais, né? Com exceção dos peixes. Do oceano inteiro, né? Não é? Esquecendo dos golfinhos. Precisava pôr peixe na arca, né? Correto? Bom. Brincadeira à parte. Agora,
Tudo bem. Aí nós estamos num aspecto metafísico. Porque trabalhar o fluido cósmico é trabalhar com metáfora, porque nós não temos ideia do que é. Nós experimentamos o fluido cósmico, tudo aqui é fluido cósmico, né? Nós experimentamos ele nos aspectos mais densos. Mas há expressões do fluido cósmico que nós não temos dimensão do que seja. Não temos dimensão do que ele é capaz de fazer, do que ele é capaz de operar. Nenhuma. Nem do que é. Nem do que é. Só para a gente passar dessa parte, os físicos, até Newton, sempre chamaram isso que a gente chama de fluido cósmico de éter. O éter universal. Mas quando Einstein começou a trabalhar a sua teoria da relatividade, ele começou a... Porque você precisava ter parâmetros, né? Tudo estava no éter, o éter... Calcular quais as propriedades que o éter precisava ter, propriedades físicas. Quais propriedades o éter precisaria ter para ser éter? E aí ele abandonou o conceito de éter e arrumou um subterfúgio hermenêutico e criou a palavra campo. Porque o éter, para ser éter, precisava ter propriedades que ele considerou mágicas. Incrível. Ele deve estar lá no plano espiritual, falou assim, mas é mágico mesmo, né? Eu achei que era mágica, mas não é mágica, é real. Que as propriedades do fluido cósmico, se analisadas pela mentalidade humana, elas soariam mágicas. Mágicas. Né? Mas a gente queria passar disso e ir para uma dimensão mais interior, que é o que nós temos feito aqui também. Temos tentado pegar o texto de Gênesis e trazer para dentro. Não é? O que seria essa água? Porque eu só queria lembrar uma coisa aqui. No versículo 1 de Gênesis tem uma declaração genérica. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que é um dito proverbial. Criou tudo. Isso é uma expressão judaica. Criou tudo. Não, vamos deixar claro. Deus criou tudo. Ok? Ok. Do versículo 2 em diante, começa a detalhar. Ok, criou tudo, mas eu vou escolher algumas coisas para dizer. Não dá para dizer tudo que ele criou, mas vou escolher algumas coisas que ele criou e vou colocar em ordem. E esse é o capítulo 1 de Gênesis. Então no versículo 2 começa: a terra estava sem forma, era vazia, havia treva sobre a face do abismo. Então havia treva, havia abismo, havia uma terra informe, vazia. Ok. Deus criou a luz. Separou a luz da treva, que já tinha. Foi criada, né? Já estava lá. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas. Que água? Que água? Como é que surgiu a água? A água surgiu no relato da criação. Não tem um momento na criação para a água. Se a água foi criada no primeiro dia, não. No segundo, não tem dia para a água. Isso foi notado pelos comentaristas, sobretudo os comentaristas judeus. Foi notado. Então eu separei duas coisas bem curiosas aqui. Bem curiosas. Uma está no capítulo 17 do livro Boa Nova. Os dois capítulos do Boa Nova. O capítulo 17, que chama Jesus na Samaria, e o outro, no capítulo 19, que é o capítulo chamado Comunhão com Deus. E aqui nós vamos ver uma outra água. Rapidinho, né? Não vai dar para ver tudo. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele pede para ela água mesmo, H2O.
Não é o refrigerante não, é a água mesmo. Do poço. E ela fica meio estranha, assim, podia oferecer, porque ele era judeu, ela é samaritana. Aí ele fala para ela, se você tivesse guardado... Olha aqui que Humberto Campos coloca aqui. Jesus diz para ela assim, bem se vê que você não conhece os dons de Deus. Porquanto, se você tivesse guardado os mandamentos divinos, compreenderias que eu te posso dar a água viva. Olha que coisa. Então, Jesus desloca, não está falando mais de água física e não está mais falando de sede física. E nós também não estamos falando de água física aqui do Gênesis. Vamos falar dessa água agora, água viva. Mas que água é essa? Uma água que só percebe quem conhece os dons de Deus e quem guarda os mandamentos divinos. Olha que interessante. Aí ela fala, mas o que vem a ser essa água viva? Onde tens essa água aqui existente? Só tem essa água do poço. Acaso você seria maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço desde o princípio? Né? Ele fala, mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede. Toda a sede. Toda a sede. Qualquer sede. Vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Bom, aqui põe a gente para pensar. A água viva que sacia toda a sede, ela vem de onde? Do amor infinito de Deus. E o que esse amor, o que essa água viva que vem do amor infinito de Deus faz? Santifica a criatura. É o que nós estávamos comentando aqui antes do conceito de Paulo de graça. Quer dizer, não é só um amor que banha a criatura. É um amor ativo. A criatura recebe esse amor, ela se sente amada, mas ela é também santificada por esse amor. Ela é regenerada, transformada. Ela renasce. Ela santifica. É por isso que Jesus diz para ela, se você conhecesse os dons de Deus, você saberia o que é essa água viva. Não é? E aí, Humberto de Campos diz assim, e Jesus, envolvendo a samaritana no doce magnetismo de seu olhar. Interessante, né? Continuou. Este poço de Jacó secará um dia. No leito de terra onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. O negócio aqui é tudo simbólico, né? Porque já foi lá para a serpente do Gênesis 3, você vê que tudo aqui está no Gênesis, né? Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Porque todo dia ela sentia sede, aí saía lá, buscava água. Aí amanhã você vai sentir sede de novo. Você vai lá, vai beber, vai saciar, depois você vai sentir de novo. Não obstante levares cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Incrível, né? Com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não mais haverá a necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações pelos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. Então está falando de outra água. Está
Está falando de uma sede que é uma sede profundamente espiritual e está falando de um saciar-se do amor infinito de Deus, que é muito diferente da experiência de saciar-se de algo material. Depois nós vamos voltar nisso. Agora... Quando fala, né, da simbologia do dilúvio, né? Então seria o amor de Deus inundando a terra. Inundando também, exatamente. Foi uma outra coisa que a gente comentou, porque, assim, a palavra graça, né, porque estou usando aqui por causa de dons, né? Jesus usa aqui os dons divinos, os dons de Deus, né? A palavra graça vem do radical raris. Raris. Da onde vem a nossa palavrinha caridade. A nossa caridade latina vem do raris grego. Então, quando eu digo assim, a graça de Deus, eu posso usar tranquilo. A caridade de Deus, para nós espíritas fica até mais fácil de entender, né? A caridade de Deus. Só que o que as pessoas imaginam? Por uma questão de percepção, acreditam que a graça de Deus é eu receber tudo que me agrada. Então, se me agrada é graça, se me desagrada é desgraça. Né? A falta da graça. O curioso é que Paulo vai desenvolver na carta aos Hebreus, né, e em outras cartas, o conceito do Deus que corrige e do Deus que açoita. Então nós temos um aspecto da caridade de Deus que é o aspecto corretivo. E aí a gente se põe a pensar, né? Se não é uma caridade um pai, por exemplo, colocar um filho de castigo, ou cortar uma determinada algo que ele tenha, porque ele fez uma coisa grave, né? Então porque ele está corrigindo. Então essa correção é graça. É graça. Então, eu diria que são aspectos mais de difícil digestão. E é o espanto do livro de Jó. Porque quando eu digo assim, nossa, tá tudo bem, eu estou muito feliz, eu estou me sentindo realizado e pleno, tá ótimo, tá tudo tão amplo, eu posso fazer tudo que eu quero, tudo tá dando certo, tudo que eu planejei está funcionando, a graça de Deus invadiu a minha vida. Não é? E aí vem o outro e fala assim, rapaz, está tudo difícil, está tudo apertado, não estou fazendo nada que eu quero. Eu estou todo contrariado. Aí vem o Espírito Superior e diz assim, a graça de Deus invadiu a tua vida. Então, talvez o aspecto mais profundo aí do texto bíblico, né, que trata desse aspecto da graça de Deus é o livro de Jó. Então, quer dizer, todo aquele conjunto de sofrimentos é amor. É amor. Aí é difícil. Porque essa graça nós ainda experimentamos como desgraça. Eu falo por mim, né? Nossa. Falo por mim. Bom, para a gente só dar o arremate aqui, num capítulo que é muito interessante, chamado Comunhão com Deus, está dentro do tema, né? Porque a gente vai ver que essa água que ela simboliza o instrumento da comunhão com Deus, né? Porque é interessante porque o elemento água também na tradição mesopotâmica, na tradição astrológica mesopotâmica, é o sentimento. A água é o elemento que simboliza o sentimento. Então, falar dessa água acima dos céus e de uma água abaixo, nós estamos falando de amor, de sentimento também. Mas o interessante é que João Evangelista procura Jesus para falar de comunhão com Deus. E ele queria saber prece. Porque os essênios estavam com as técnicas lá de fazer prece, gente, vocês imaginam. Umas técnicas ninja assim, de prece, muito incríveis. Mas era um negócio assim tão complicado
tinha todo um aparato assim para fazer aquela prece, que o João ficou um pouco, foi lá procurar Jesus. Aí Jesus falou, olha, eles estão exagerando um pouco, né? Está um pouquinho exagerado, não é assim. E começa a conversar com ele e o João não entende. Não entende. Porque Jesus começa a falar de prece, o João quer ouvir de prece, mas Jesus quer falar de comunhão. O João estava preocupado com, muito seguindo, inclusive, o perfil, né, da tradição, da sua tradição natal, né, da sua tradição do seu povo, do como orar. Como orar. E Jesus estava preocupado no porquê e para que orar. E se eu me pergunto, para que orar? Só pode haver uma resposta, né? Comunhão com Deus. Eu oro para afetar a qualidade da minha comunhão com Deus. Quantidade também, né? Quantidade também. Ter mais comunhão e melhor comunhão com Deus. E aí ele não entende. Então Jesus falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos andar. Vamos caminhando aqui. Daqui a pouco eu te falo sobre isso. E aí ele encontra perto de Jericó, terra do lugar seco, né? Um homem cavando um poço artesiano. E é interessante porque Jesus é tão didático que ele chega para um falando, moço, amigo, o que você está fazendo? Né? Se fosse alguém mal-humorado, você não está vendo? Né? Estou cavando um poço. Né? Mas o moço, busca a água que nos falta. Falou com um sorriso, estava feliz da vida. Estou buscando água, está faltando água. E aí Jesus fala assim, mas a chuva é tão escassa nessas paragens, né? Tornou Jesus evidenciando afetuoso cuidado. Puxando o assunto, né? Mas está faltando tanta água, isso é claro, abaixo do nível, mas que não chove de jeito nenhum naquele lugar, né? O homem do campo, e aí ele fala, sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. A palavrinha que a gente queria. E eu vou repetir aqui, na região metropolitana de Belo Horizonte, a chuva tem se tornado uma verdadeira graça de Deus. Ok, o homem continuou o seu trabalho exaustivo. Mas apontando para ele, o Messias disse a João em tom amigo. Este quadro da natureza é bastante singelo. Falou para o João. É simples, João. Porém, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria... queda de lente de máquina. Sem a chuva, não haveria mananciais na terra. Claro. E a chuva não é a graça? Então, sem a graça de Deus não haveria nada. Correto? Não haveria nada. Mas, esse homem não para em seu esforço procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. Olha só. Olha só. Uma água que vem de cima desce abundantemente. A outra, que está embaixo, é reservada. Na primeira, nós temos a experiência de receber. Na segunda, nós temos a experiência de buscar. Então o símbolo é profundo. Por quê?
Se eu me habituo a apenas receber a água da chuva que cai, eu não aprendo o esforço e talvez o valor da água. Talvez. Se eu me acostumo apenas ao esforço de buscar água, eu não experimento a dádiva. Duas experiências. Uma de gratuidade total. Eu me coloco e Deus derrama. Você não merece, você não fez por onde, você não fez nada e Ele derrama. Na outra, você cava. Mas tudo é água. Tudo não. As mesas girantes. Né? Na outra, não, tudo é água. Tudo é o amor infinito de Deus. Não é? E aí Jesus fala com ele. A imagem é pálida. Pálida. Todavia, chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como o favor de sua misericórdia, sem a qual nada possuiríamos. Então, para muitos que imaginam que evolução espiritual, troféus que você vai acumulando, porque você vai ganhando mérito e conquistando, não é bem assim. Sem o favor da misericórdia divina, nós nada possuiríamos. É a chuva que cai. É a água de cima. Do firmamento, Shammai, né? Agora, esta paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. Porque o coração também é terra. E por incapacidade de reter, ele pode receber dádiva, mas não reter. E ressecar-se. Está seco. Porque o problema aqui não é de falta de chuva. O problema é de recepção. O problema é de abertura. E mais do que isso. A questão aqui não é de receber a graça de Deus, é de conservá-la. Né? Então, a alma está vazia de sentimentos santificadores. Este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, porque ela está tanto nos céus como na terra. Interpretação de Jesus Cristo para o Gênesis de hoje.